A arbitragem foi incoerente ao expulsar duas vezes jogadores do Sport. E a gente tem que lembrar que naquele momento, né, o Sport vencia por 1-0. O problema é que o Flamengo, nesse momento, nos últimos jogos, os últimos 5, 6 jogos do Brasileiro, não tem nada que seja contra o Flamengo, é só a favor. Então aí que a coisa fica mais vibrante pra gente falar, pô, mas é só pro lado do Flamengo? Está absolvendo ou absolveu o Bruno Henrique foi a camisa do Flamengo. Ponto. Olha isso, quer mais prova do que essa, gente? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver tudo que rolou lá no programa Debate Placar, lá na imprensa paulista. Eles falaram, né, sobre o atual momento do Flamengo. O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão, 3 pontos à frente do Palmeiras. Teve aquelas expulsões ali pra lá de justas no jogo contra o Sport. Eles ficaram indignados com as expulsões, em especial também com o julgamento do Bruno Henrique. Muita revolta da imprensa rival. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que rolou, a indignação deles. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E o link da Placar estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Eu achei completamente incoerente da arbitragem. Incoerente ou ajuda? A arbitragem foi incoerente ao expulsar duas vezes jogadores do Sport. E a gente tem que lembrar que naquele momento, né, o Sport vencia por 1-0, tudo bem. O Flamengo é muito mais time. Acredito que o Flamengo realmente poderia virar o jogo, mas condicionou o jogo. E aí azar do Sport, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso. Jogou melhor, fez 5-1 e é o novo líder. Mas fica complicado, ainda mais porque teve um outro lance polêmico no jogo do Palmeiras, né? Então daqui a pouco a gente fala desse... Vai ter debate, vai dar pano pra manga. Essas expulsões, Quesada, no jogo do Flamengo Sport. Cara... Eu não vou ficar aqui falando que tem esquema. Não, mas você acha que foram justas ou não? Eu acho que a segunda foi do Ramon, né? A primeira foi do Matheus, né? O Matheus e a segunda do Ramon. Acho que pelo menos uma delas, tá? Mas, gente, não foi por isso que o... Não, com 9... O Sport com 11 perdeu um monte de jogo. Mas tava ganhando o jogo, né? Então, mas tudo bem, mas é isso. Tudo bem, é o que o Gui falou. O Flamengo poderia... Quer dizer o quê? Mas na hora, ali no momento... É que é muito C, né? A gente sempre... mas esse é o segundo amarelo, né? Eu já vi time virar jogo com 9. Aí eu acho que é mais esporádico, cara. Entendeu? Ele esqueceu que o cara tava com a amarelo. É mais esporádico. Mas assim, o time do Sport é horrível, cara. O goleiro ontem, depois do jogo, antes de ontem, falou isso. A gente precisa fechar a porta aqui e ver tudo aquilo de errado que a gente fez durante toda a temporada. O goleirão tomou uns gols também, isso que vamos combinar, né? Não adianta ele falar. Olha essa bola aí, ó. Não, tudo bem, mas, meu... Agora... Quando a fase é boa, né? A bola entra de tudo que é jeito, Agora, nas últimas rodadas, tivemos um pênalti do Jorginho em cima do zagueiro palmeirense Gomes, que não foi dado, que foi pênalti pra mim. Sim. Tivemos esse lance aí do Alan no jogador de São Paulo, jogador do Palmeiras no jogador de São Paulo, que nada foi marcado, certo? Tem aí a polêmica que o palmeirense está reclamando do pênalti do Souza em cima do Maurício, certo? Então todo mundo é, de uma certa forma, prejudicado. O problema é que o Flamengo, nesse momento, nos últimos jogos, os últimos 5, 6 jogos do Brasileiro, não tem nada que seja contra o Flamengo, é só a favor. Então aí que a coisa fica mais vibrante pra gente falar, pô, mas é só pro lado do Flamengo? Entendeu? Então aí que o bicho pega, entendeu? O jogo contra o Corinthians, que o lateral não era do Flamengo. Sim. Né? Então tem... Se a gente for puxar o campeonato inteiro, é complicado. É isso. Agora, o Sport reclamar, perdemos porque tava com 2 a menos. Eles estão jogando com 11 o campeonato todo e estão tomando pau de todo mundo, pô. Bom, quem jogou essa partida foi o Bruno Henrique. E venderam o mando também, tá? Por causa de dinheiro. Pensaram em grana, é isso daí. Quem quer falar, senhor Mano, desses lances de pênalti, de cartões pro Sport? O segundo é uma vergonha. O segundo foi uma vergonha. O primeiro é discutível. O jogador acerta a bola. Primeiro. Depois ele acerta o jogador do Flamengo. Eu não daria vermelho ou amarelo. Né? Em nenhum dos dois lances. Tá? Então, pra mim, isso condiciona muito da derrota. Entendeu? O Quesada falou jogou o campeonato inteiro com 11 e não ganhou. Mas cada jogo é um jogo.
Se ele tá ganhando por 1-0, com 11 em campo, o cenário é um. Com 9, é outro completamente diferente. Que houve um benefício ao Flamengo com essas 2 expulsões, isso é claro. Isso é claro. Entendeu? Agora, o Flamengo ganharia o jogo? Acho que sim. Acho, porque é muito mais time que o Sport. Mas que teve seu trabalho facilitado por conta dessas 2 expulsões, não tenho a menor dúvida disso. Então fica registrado aí, opinião de todo mundo, que o Flamengo, de certa forma, foi beneficiado nesse jogo aí, mas fez a lição de casa. Não, de certa forma não. Ele foi beneficiado. Não dá pra entender muito bem, até porque, pra quem assiste as expulsões, né, não tem nem polêmica. Foram todos os cartões ali dados, foram justos, né? Foram muito cartões, as faltas, na verdade, foram bem fortes ali, então os cartões são indiscutíveis. Mas é claro, como o Palmeiras acabou perdendo para o Santos, eles querem arrumar algum motivo ali para, de certa forma, dizer que o Flamengo ganhou roubado ou foi ajudado pela arbitragem, o que não aconteceu nesse jogo. O que pode falar é que o Sport vacilou demais. Jogadores ali tiveram uma postura que é inadmissível, na verdade, tomar cartões da maneira que foi. Ainda mais para um time que tá brigando ali, né? Ainda tinha pouquíssimas chances de se livrar do rebaixamento, mas fica aí a indignação pra lá sem sentido da imprensa rival. Ele foi beneficiado. Porque as 2 expulsões foram uma vergonha. A primeira ainda você pode discutir. A segunda, Tá? A segunda é uma vergonha. É uma vergonha. A primeira foi do Matheus, né? É. A segunda é do Ramon, A segunda isso. não, a primeira é. Mas vamos lá, digamos que tenha sido expulso só um, né? Não é fácil não, gente. Não é fácil. Coisas do Campeonato Brasileiro. Outra coisa do Campeonato Brasileiro é o Bruno Henrique tá jogando aí. Falou depois do jogo aí. Vamos ver o que o coitadinho do Bruno Henrique falou, coitado. Sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição. Né, que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação. Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido? E o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo? E o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é para o Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Bruno, Gabriel, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de ser jogador, de ter um ótimo salário, você Prestem atenção nessa pergunta. Você tem um filho, tem um garoto que já está um pouco maior, já consegue entender um pouco o que se fala. Eu queria saber, assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada. As pessoas falavam coisa sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil. E ficou claro a sua inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2. A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Queria saber, assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada que você passou na carreira. Você teve a situação no olho, depois teve a situação no joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle, porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam o que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque se você fosse toda hora rebatendo alguém, você poderia acabar se desgastando no que você falasse. Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? Eu não sei quem é esse cara. E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante
a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor e, de alguma forma, essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então, tenho a agradecer eles e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E, como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Se puder em futebol agora, vamos lá. Tá bom, Mick Jagger, tá bom. Eu tô mandando pra você aí. Absurdo. Tô mandando pra você aí um print aqui que eu recebi. Dá uma olhadinha aí e a gente pode de repente colocar no ar, que são um dos prints da conversa do Bruno Henrique com o irmão dele, se não me engano. Pesado, né? Eu gostaria da opinião de vocês, porque eu tô com medo de dar a minha opinião aqui. Entendeu? Então, vocês são pessoas mais, né, que sabem se segurar um pouco melhor, porque é o poste mijando no cachorro, né? Não, Mas, quem quiser... E se der pra gente descobrir o nome de quem fez essa segunda pergunta, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi um jornalista, um suposto jornalista, um repórter, falar numa coletiva de imprensa pra um jogador que fez o que fez. Inacreditável. Falem o que vocês quiserem. Cara, ele começa falando... Minha resposta dentro de campo. Cara, ninguém tá te criticando porque você fez ou não fez algo dentro de campo. A crítica é porque você cometeu um crime e você não foi absolvido. Você é absolvido do 243, você foi condenado no 191. Ele não foi absolvido, ele está condenado tanto que ele vai ter que pagar uma pena pecuniária. Você vai ficando agoniado e o cara quer colocar Deus no meio. Mano, com todo respeito, velho. Todo respeito, cara. Pô, Deus tá pra todo mundo, velho. Deus tá pra casa de aposta que foi prejudicada. Deus tá pra todo mundo, pra todo mundo. Não é Deus que vai ajudar você a se livrar de um crime. Não foi Deus que te ajudou, foi o Flamengo. Porque o Flamengo, ele mudou a postura, falou que não foi prejudicado para defender seu atleta. Eu não vou entrar no mérito, eu acho que isso é imoral, eu acho que isso é errado, é pequeno, o Flamengo é muito maior que isso. Mas a postura foi pequena e a postura do Bruno Henrique na coletiva é constrangedora. E as perguntas, pô, não gosto de falar do trabalho dos outros, mas isso não é pergunta, né? Isso é bajulação, pô. Assim, o Flamengo, enquanto instituição, tá no direito de defender o atleta, porque eu acho que... tenho certeza que todos os outros clubes fariam o mesmo. Defender juridicamente o atleta. Tenho certeza que o Palmeiras faria isso, o Corinthians faria isso, porque acaba causando um dano esportivo pro time que não vai contar com o jogador. Então, eu entendo o Flamengo defender o jogador juridicamente. Agora, o que a gente viu de manifestação, mesmo da instituição em rede social, o Felipe Luiz, né, deu uma coletiva e ele começa falando assim, o dano à imagem do Bruno Henrique é irreparável. Quem causou dano à imagem do Bruno Henrique foi o próprio Bruno Henrique. Porque, gente, pelo amor de Deus, estão tratando como se ele tivesse sido injustiçado. Ele fez uma coisa errada. Ponto. Aí ele na fez tela os prints uma coisa aí, errada. E se fosse tão claro assim, não teria 3 votos, né, pra condenar ele. Pô. Ele não é coitadinho. Ele não é coitadinho. Estão querendo pintar ele como coitadinho, o Flamengo, no caso, né? Ele não é coitadinho, ele fez uma coisa errada. Como eu disse, a instituição tem o direito de defendê-lo juridicamente. Conseguiu o que queria, conseguiu defender, acabou. Pra que ficar fazendo isso? Olha gente, aí, enaltecer algo errado. Olha aí, ponto. Falando sobre os cartões, que ele estava pendurado, ele se comprometendo ali a não reclamar em nenhum jogo para não tomar o terceiro cartão até a partida, que seria interessante ele tomar o cartão amarelo. Olha que coitadinho. E o rapaz ali falando, boa. O rapaz é irmão dele. Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. É isso que esse bando de vagabundo tá aplaudindo aí, apoiando e passando pano. Para mim, eu tô falando que eu não quero falar muito, porque eu vou mais longe do que... Nós mostramos isso já quando explodiu o negócio, que essas mensagens, elas viralizaram na internet e tal. A gente mostrou. Eu acho que por si só isso daí já é suficiente para dar os 12 jogos para o Bruno Henrique, que é o que está lá no defasado Código
brasileiro do esporte, tá? Então, eu faria isso. Agora, eu acho que tem que mudar o código. Eu acho que se você dá um ano para o Aleph Manga e quase um ano para o Bauerman, você teria que ter dado um ano também para o Bruno Henrique. Não deu porque o Flamengo é forte, tem um corpo de advogados forte, os caras trabalharam ali a vírgula para salvar o cara do time. Basicamente foi. E aí eu sou obrigado a escutar. Agora, acho uma babaquice a gente gente dentro do Flamengo ficar defendendo essa postura e colocar o Bruno Henrique como um coitado. Ele não é um coitado. Ele não é um coitado. Às vezes ele fala mal, né? Ele se comunica muito mal, inclusive o Bruno Henrique, mas ele não é um coitado. Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo. Essa armação que a gente vê nas mensagens aí é de alguém que premeditou tomar o cartão naquele específico jogo. Tanto que ele fala, não, nesse jogo eu não vou nem reclamar, que eu já tenho o cartão, vou deixar para o outro. Tá aí, não sou eu que tô falando, tá aí nessas mensagens aí. Só entendeu? entrar Agora, o Felipe Luiz, que é o europeu, o cara que trabalhou fora, que traz coisas diferentes para cá. Aí a gente vê um pouco da revolta, né? Primeiramente ali com o Flamengo assumindo a liderança. E agora também com esse caso do Bruno Henrique, um caso pra lá de bizarro, bem polêmico, né? É uma situação bem peculiar envolvendo um jogador que ganha um salário astronômico. Mas o que o Flamengo ali alegou nessa situação, né? Foi que o Flamengo pediu para o Bruno Henrique tomar o cartão. Então não é que ele forçou o cartão para beneficiar um parente, que nessa situação aí, como aconteceu com o Aleph Manga, com outros, até com o Nino Paraíba, que foram jogadores que ganharam dinheiro por ali manipularem, digamos, o jogo. Nesse caso, o Flamengo falou, olha, BH, você vai tomar um cartão ali contra o Santos, para você resetar os seus cartões, né? Acho que ele estava com 2 cartões já, tomando o terceiro. Ele ficaria suspenso do outro jogo, que não seria um jogo tão importante. E aí, consequentemente, ele zerava os cartões para seguir ali a sequência do campeonato. Ele acabou até se exaltando nesse jogo contra o Santos, tomou o amarelo e também tomou o vermelho ali por reclamação. Então ele, se era para tomar cartão, acabou até passando do ponto, né? Mas esse foi ali o argumento do Flamengo, onde diz que o Flamengo não foi prejudicado, já que o próprio Flamengo pediu para o jogador tomar um cartão amarelo. Ele acabou até tomando vermelho ali, devido à sua reclamação excessiva, né? Então, a imprensa, de qualquer maneira, tenta ali colocar casos de jogadores que ganharam dinheiro com aquilo, manipularam para ganhar uma quantia por fora, ou até mesmo, enfim, para beneficiar amigos, né? O que não foi o caso do BH, que na verdade cumpriu ali uma ordem vinda do Flamengo. Aí tem 2 questões, né? É imoral? Sim, né? Porém, não é algo que o BH, digamos, tenha cometido um crime, né? Porém, fica uma linha muito tênue entre o que é certo e o que é errado. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem abaixo, concordam ou não concordam com o que foi dito. E a revolta segue ali. Eu vou deixar para vocês mais um minutinho e na sequência eu encerro o vídeo. Te julgaram sem prova? Não, amigão, tem prova aí, ó. Não, os prints aí. É revoltante. Não, é sujo, é pequeno, pô. Sormani. É desonesto. Enfim, ele cometeu um crime, né? Tá aí. Essa é a prova. Aí, ó. Mas é o que eu falei semana passada. Se ele tá com a camisa de um outro time, ele seria condenado. Como ele tá com a camisa do Flamengo, ele não foi condenado. Isso tem um peso muito grande. Eu já falei aqui. Falamos semana passada, né? Você bota como defender o caso Bruno Henrique na inteligência artificial. Eu, não sendo advogado, não tendo a OAB e o cacete A4, eu vou lá, falo e absolvo também. Porque não é o meu argumento que está absolvendo ele. Está absolvendo ou absolveu o Bruno Henrique foi a camisa do Flamengo. Ponto. Olha isso. Quer mais prova do que essa, gente? Olha essa conversa. Olha ele dizendo aí. Ô tio, você está com 2 cartão no brasileiro. Sim. Quando o pessoal mandar tomar 3, liga a nós, hein? KKKKK. Aí o Bruno responde pro irmão, pro Vander, contra o Santos. Daqui a quantas semanas? Quase que você vai se ferrar, meu. Dá uma olhada aí no Google. 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem tomar cartão? KKKKK. Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém. Então, Boa. E se ele precisasse reclamar de uma jogada? É aquilo que eu falei, né? O Flamengo falou, olha, BH, tome cartão contra o Santos para que os seus cartões
possam ficar zerados, né? Então era essa a pedida do Flamengo, o que é bem corriqueiro, né? A gente viu até no último jogo ali, o Arrascaeta, né? Acabou levando o cartão também, porque ele poderia ser convocado pela seleção do Uruguai. E tanto é que ele ficou fora ali contra o Sport, né? Então tem várias situações onde é bem corriqueiro. O jogador vai ser convocado, tá com 2 cartões, ele vai tomar ali certamente um terceiro para poder zerar, já que não vai atuar de qualquer forma, né? Então isso é bem comum. E também em situações onde tá com 2 cartões, toma o terceiro e o próximo jogo é contra algum rival, algum adversário, na verdade, que luta ali pela parte de baixo da tabela. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like e inscreva-se. Obrigado a todos. Valeu!